Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões, pois temos milhares esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau, um outro assunto muito recorrente em concursos públicos, tá? Então você precisa compreender bem o contexto, resolver uma equação do primeiro grau. Galera, nem sempre o exercício cai uma equação direta, de aplicação direta de resolução. Mas são problemas que, para serem resolvidos, termina numa equação do primeiro grau e aí nós temos que aprender todos os processos de resolução de uma equação do primeiro grau. Então vem comigo para nós relembrarmos esse assunto de muita importância no nosso estudo, ok? Bom, equação do primeiro grau. O que a gente vai ver na aula de hoje, galera? Nós vamos conceituar a equação do primeiro grau, nós precisamos entender o que é uma equação e por que ela é do primeiro grau. Nós vamos ver exemplos e vamos estudar equações com e sem denominadores. E por último, vamos fazer alguns exercícios aí, envolvendo toda a base que nós vamos passar nesse começo de aula aqui. Tranquilo? Então vamos lá, equação do primeiro grau. Galera, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Então, quando a gente fala sentença matemática, nós estamos falando daquelas operações, ou é uma soma, uma subtração, multiplicação, divisão. Isso é uma sentença matemática, expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. A variável é uma letra, é chamada também de incógnita, ok? Então eu posso dizer incógnita, variável, termo desconhecido, ok? Então quando eu tenho uma sentença expressa por uma variável que apresenta um sinal de igualdade, eu tenho uma equação. Por que essa equação ela é dita do primeiro grau? Porque o expoente dessa variável é 1. Se fosse 2, seria do segundo grau, 3 do terceiro grau e assim sucessivamente. Tranquilo? Então está aqui a sentença aberta que apresenta letras expressas por uma igualdade. Numa equação, o sinal de igualdade divide essa equação em duas partes. Uma parte nós chamamos de primeiro membro e a outra parte nós chamamos de segundo membro. Então eu tenho primeiro e segundo membro, antes e depois da igualdade, ok? Um exemplo, eu tenho aqui x mais 7 igual a 16. Então eu tenho o lado esquerdo da igualdade e eu tenho o lado direito da igualdade. O lado esquerdo da igualdade é chamado de primeiro membro, o lado direito de segundo membro. Conjunto universo. Isso aqui é uma outra palavra que vocês vão ver muito, às vezes simbolizado somente pela letra U, tá? Esse U representa conjunto universo. É comum vocês verem nos testes, nos exercícios, U igual a R, tá? Não se assuste se vocês verem isso. Isso aqui quer dizer que o conjunto universo é o conjunto de todos os números reais, ok? Vamos entender o que representa esse conjunto universo. Tá? Então, U quer dizer universo. O que é o conjunto universo, galera? É o conjunto de todos os valores a qual a variável pode assumir. E é simbolizado pela letra U. Então, todos os valores que a variável, que a letra, que o termo desconhecido pode assumir, ele faz parte do conjunto universo. Vamos ver um exemplo. Conjunto dos números naturais pares. Nesse caso, o conjunto universo tem como todos os números pares positivos, ok? Porque números naturais são números inteiros positivos. Quando eu digo naturais pares, eu estou referindo somente aos pares positivos. Então, o meu conjunto universo são todos os números pares positivos, ok? Conjunto verdade. O que é um conjunto verdade? Bom, nós falamos que o universo é um conjunto de várias possibilidades que a variável pode assumir, ok?
Já o conjunto verdade, ele é específico, tá? Ele é o conjunto que contém o valor que a variável pode assumir. Ou seja, é o valor que faz com que aquela sentença, que aquela expressão seja verdadeira. Porque, como eu disse, nós temos uma igualdade. Essa igualdade, para que ela seja verdadeira, eu tenho que ter o mesmo valor de ambos os lados. Então, o valor de x que faz com que essa igualdade seja verdadeira, ele é o conjunto verdade, é o elemento do conjunto verdade. Então, é o conjunto dos valores de U, ou seja, o conjunto verdade ele está dentro do conjunto U, do conjunto universo. É um daqueles elementos atribuídos que torna a equação verdadeira. Um exemplo, um número natural par primo, podemos dizer que é o número 2. Então, se eu quero um número natural par primo, então, nós vimos que temos variados, infinitos números pares naturais. 2, 4, 6, 8 e assim vai embora. Então, o único deles que é primo é o 2. Então, conjunto verdade 2. Viu? Então, vamos lá. Equação. Então, como nós já dissemos, é uma igualdade entre duas expressões. Tá? Então, está aqui um exemplo de uma equação. 3x mais 5 igual a 2 menos x mais 4. Tá? É uma equação isso aqui? É uma equação. Por que é uma equação? Porque é uma sentença, observe que eu tenho uma soma, subtração aqui, expressa por um sinal de igualdade. Apresenta uma variável, então é uma equação. Tranquilo? Então, resposta é equação. Agora, 3 mais 5 menos 2 menos 4 igual a 3 mais 1. Isso é uma equação? Não, não é uma equação. Apesar de ser uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, ela não é uma equação porque não apresenta a variável, não apresenta a letra, o termo desconhecido. Então, isso aqui não é equação. Então, essa é a diferença de uma equação para uma que não é equação. Ela não apresenta variável quando não for equação, ok? Bom, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 sobre 2x menos 2 mais 3x igual a menos 4 menos x. O objetivo aqui agora é nós identificarmos os elementos que compõem uma equação. Então, como nós já dissemos, do lado esquerdo da igualdade nós temos o primeiro membro, ok? Do lado direito nós temos o segundo membro. Então, está para cá, primeiro membro e segundo membro. Quem mais eu tenho? Bom, eu tenho os termos. O que são termos, galera? São todos os valores que estão associados à letra ou pode estar ou não associado a uma letra. Então, 3 sobre 2, menos 2, 3, menos 4, menos 1. Quando não aparece nenhum valor junto com a letra, eu devo sempre considerar que existe o número 1. Então, aqui vai ser menos 1, ok? É o coeficiente dessa variável aqui. Então, os termos são 3x sobre 2, menos 2, 3x, menos 4, menos x. Como que eu caracterizo um termo? Um termo é separado de outro termo pelo sinal de mais ou de menos, ok? Aqui eu tenho 3x, na verdade é 3 vezes x, mas o sinal de multiplicação não separa um termo do outro, só o sinal de mais ou de menos. Então 3x juntos é um termo, ok? 3x sobre 2 é outro termo, ok? Então está aqui todos os termos que nós temos. A variável em questão aqui é a letra x. Os termos com incógnita é o 3x sobre 2, 3x e menos x. E os termos independentes, termo independente é o nome que nós damos àqueles valores que não estão associados a nenhuma letra. Não tem nenhuma letra junto com ele. Então aqui eu tenho menos 2 e o menos 4. Esses dois valores não têm nenhuma letra associada com eles. Eles são chamados de termos independentes. Solução de uma equação. Bom, o que é solucionar uma equação? Solucionar uma equação, a solução de uma equação é um número que, colocado no lugar da incógnita da variável, transforma a equação numa igualdade numérica verdadeira. Faz com que a igualdade seja verdadeira. Então, isso que é a solução de uma equação. É o valor que nós vamos atribuir, geralmente, à letra x, ok? Exemplo, 3x igual a 18.
Qual é o valor que eu tenho que colocar no lugar do x para que isso aqui seja verdadeiro? Como eu disse para vocês, quando eu tenho um número e uma letra junto e não aparece nenhum sinal entre eles, na verdade existe o sinal de multiplicação. Fica implícito isso. Não aparece, mas ele existe. Então, 3x quer dizer 3 vezes x. Então, qual o número que multiplicado por 3 vai dar 18? Isso mesmo, 6. Então, está aqui, ó. Coloco 6 no lugar do x, 3 vezes 6, 18, e a proposição passa a ser verdadeira, ok? Então, solução desse sistema aqui, dessa equação, é 6. Olha só essa outra situação. Eu tenho x mais 7 igual a 12. Pergunto, qual é o valor que nós atribuímos a x para que isso seja verdadeiro? Está aqui, 5. Porque se eu colocar 5 no lugar do x, 5 mais 7 é 12. Então, 5 é a solução dessa equação. 20 menos x igual a 15. Qual o número que eu devo subtrair, que 20 deve subtrair para ser igual a 15? Mais uma vez, a resposta será 5. 20 menos 5, 15. Então, resposta 5 também. Galera, observem que eu tenho duas equações diferentes. X mais 7 igual a 12, 20 menos x igual a 15, ok? Duas equações diferentes, mas que apresentam a mesma solução. Observe, 5 e 5. É a mesma solução. Quando nós temos equações diferentes que apresentam a mesma solução, tá? Mesmo conjunto de solução, elas são chamadas de equações equivalentes. Então, eu digo que uma equação é equivalente à outra quando ela apresenta o mesmo conjunto de solução. Então, se aparecer num teste, num exercício, que a solução de que uma equação é equivalente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.